Bom, pessoal, a gente está trazendo esse tema hoje por conta desse momento que a gente tem vivido em relação à pandemia, né, do coronavírus. Inclusive, a Ana já me deu uma tag para eu carregar comigo, que é o quê? Eu sobrevivi Eu sobrevivi ao, ao ao Covid. SARS-CoV-2. Pronto, é isso, sobrevivi. Estou aqui nos meus últimos dias de licença e estou melhor do que ontem e vamos que vamos. Logo, logo a gente está 100%, né? Antes da gente começar, eu queria dar uns recadinhos e fazer uns pedidos para vocês. Ontem a gente abriu o nosso canal, né, Ana, no YouTube. Tá lindo. Tá lindo. E a gente precisa de 100, muitas vezes mãozinhas, 100 inscritos para a gente conseguir ter uma URL personalizada, né? Então, eu peço muito a ajuda de vocês para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, para a gente conseguir ter uma URL com o nome da Oficina de Cuidados Paliativos, tá? Por favor. Também se inscrevam no nosso site para vocês receberem novidades. No nosso site vocês também conseguem adquirir livros, acessar conteúdos e entrar em contato conosco, tá? Fiquem à vontade lá, mandem recadinhos, mandem mensagens e perguntas. Dicas de temas para lives que a gente possa fazer e a gente está super à disposição. Além disso, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook e no Twitter, certo? Algum recado, Ana? Acho que não. Aqui tá tudo tranquilo. Em Jaú não chegou ainda a Covid. Oh, beleza. É isso que é bom morar longe do Vucu Vucu, né? Pois é. Ana, para a gente começar nosso bate-papo, apesar do coronavírus colocar as pessoas numa condição, né, potencialmente reversível, a gente tem ouvido bastante falar sobre cuidado paliativo atuando nesse contexto de pandemia. Como que casa isso, né? Vamos esclarecer para o pessoal por que a gente fala de cuidados paliativos diante de uma condição que é potencialmente reversível. Esse tal desse potencialmente reversível, às vezes é uma baita armadilha, né? A primeira coisa é a gente lembrar o conceito básico de cuidado paliativo, né? Cuidado paliativo não são cuidados de pacientes terminais, né? Isso é uma coisa já bem antiga, quem fala isso está desatualizado. Cuidado paliativo é o cuidado a ser oferecido de uma forma abrangente para pessoas que estejam em situações complexas, muitas vezes irreversíveis e com alto risco de óbito. Mas especificamente numa pandemia como a do corona, o paliativismo tem umas habilidades que são extremamente úteis, né? Os paliativistas têm uma habilidade nos processos de comunicação de más notícias. Então, você imagina no meio de uma pandemia onde possivelmente nós vamos ter muitos óbitos, né? Famílias desestruturadas de uma hora para outra. Você ter alguém que tenha capacitação numa boa comunicação é extremamente útil, né? E além disso, tem a questão de controle de sintomas, né? Que os paliativistas estão calejados, né, nessa situação. A gente tem visto muita coisa, eu acho que até queria que você falasse de como você se sentiu naquela questão dos idosos italianos se despedindo da família e aquela situação, porque aquilo era uma situação que um paliativista vê no seu dia a dia, que ainda não chegou aqui no Brasil, mas pode acontecer, né? Verdade. Na segunda-feira da outra semana, né, há mais ou menos uns 10 dias, uns 15 dias, surgiu aquela notícia de que alguns italianos idosos, que são muito idosos, estariam deixados para morrer, né? E claro que a gente tem, assim, um viés de um jornalista que coloca isso de uma maneira bem sensacionalista, mas eu fiquei muito abalada quando eu li, porque o meu coração paliativista estava me perguntando, né? Será que lá eles vão ter eles vão ter equipes de cuidados paliativos suficientes para dar conta dessas pessoas? Né? Em que condição que eles vão ser deixados para morrer? Porque é colocado de uma forma tão separatista, né? Ó, você merece viver, você não merece viver. Será que é por aí que é pensado?
Como que é feita essa triagem, né? Em que momento que se para e fala assim, bom, este aqui não vai ser entubado, esse aqui não vai ter um suporte de manutenção de vida, né? E eu fiquei assim muito abalada com isso, porque em nenhum momento foi colocado que eles estavam sendo atendidos por equipes de cuidados paliativos, E né? provavelmente não estão, né? Porque Então, mesmo naquela parte inicial, dificilmente você vai ter equipes para tudo isso, e eles pegaram a Itália de calça curta, né? Eles não tiveram tempo de se organizar em nada. E nesse ponto, paliativistas podem ajudar bastante. Por quê, né? É a tal da questão do contexto que a gente sempre fala. Primeira coisa que os pacientes que acabam desenvolvendo as formas graves da Covid, muitas vezes são pacientes que já estão em cuidados paliativos. São idosos que estão acompanhando com geriatras, são demenciados, pacientes com câncer que são imunossuprimidos, né, pacientes com condições graves como insuficiência cardíaca, insuficiência renal. São essas as pessoas que evoluem com as formas graves na maior parte dos casos, né? né? Mas eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente, enquanto profissional, esclarecer, inclusive para os nossos colegas e para os nossos familiares, de que não é uma coisa simples assim, né? Talvez é deixado para morrer, mas que ele está justamente numa condição em que ele tem em que aquilo não é tão proporcional para o que ele já tem de base, né, Ana? É uma questão de contexto mesmo, porque É, quando você pega um paciente com uma doença incurável, sei lá, uma insuficiência cardíaca crônica grave, por exemplo, né? Você não espera que ele vá morrer em uma semana, não é isso. Mas é uma condição que torna esse paciente de altíssimo risco para não conseguir sair de uma eventual intubação, né? A chance dele é uhum. muito, muito baixa. Então, a gente já sabendo disso, é preciso uma comunicação muito delicada para saber do paciente, da família e da própria equipe médica se aquela intubação realmente vale a pena, se os objetivos daquela pessoa estão em linha com um procedimento como esse. Porque às vezes a gente fala, mas é potencialmente reversível. É potencialmente reversível para quem? Em que situação? Será que é potencialmente reversível para uma paciente com câncer de mama, com metástase pulmonar já dependente de oxigênio? Provavelmente não. Essa paciente tem chance zero de sair. E isso precisa ser conversado, porque senão a gente só vai ter centenas e milhares de pacientes entubados que muitos não têm condição de sair de lá. E o que a gente tem conversado muito é assim, o paciente em cuidados paliativos, tendo Covid ou não tendo Covid, ele é o mesmo paciente, né? Se você não intubaria ele, se você não colocaria em suporte de UTI numa pneumonia grave que não fosse por Covid ou por uma outra intercorrência, você não tem que pensar nisso agora. A questão é que às vezes é muito nebuloso, né? Nem sempre a coisa é clara desse jeito. Eu acho que é isso que está atrapalhando um pouco a gente, né? Pensar apenas no contexto do Covid. Quando a Isso. gente se encontra numa situação em que você se pergunta, né? E aí, intuba, não intuba, faço, não faço? Você substituir por uma outra condição semelhante, como uma pneumonia grave, o que eu faria nessa outra condição? Né? E tentar usar isso como uma referência, porque senão a gente fica perdido no meio da pandemia, perdido no meio de tanta notícia, de tanta informação, que muitas vezes não são informações confiáveis, verdadeiras, e a gente se sente sem chão. Falei, agora, o que que eu faço? Eu preciso tirar esse paciente dessa condição a qualquer custo, porque senão é mais uma morte por Covid. E esquece que ele tem todo um Um passado que contexto. já está sendo cuidado há muito tempo, né? Eu acho que essa é a questão mais importante, a gente não deixar o desespero tomar conta, em especial no paciente em cuidados paliativos. Nesse paciente, a gente tomar decisões apressadas e dominadas pelo desespero geral mundial, aumenta muito a chance da gente tomar uma atitude errada, desproporcional e que vai causar mais sofrimento para o paciente. Essa dúvida, né, essa angústia pode ser minimizada se o paciente já tiver diretivas antecipadas de vontade, por exemplo. Então, se é um paciente que já definiu que determinadas situações ele não quer passar, isso pode facilitar
a sua tomada de decisão. Mas a gente tem que lembrar que as diretivas antecipadas, elas foram desenhadas, qualquer dos documentos, foram desenhadas para o caso do paciente não conseguir tomar as próprias decisões. Então, a gente normalmente pensa nisso na fase final de uma doença avançada, onde o paciente está ou muito demenciado, ou com uma metástase cerebral, ou confuso. Mas no COVID, talvez a doença pegue os pacientes numa fase em que ele está totalmente lúcido, que ele não estava esperando. Então, a conversa vai ser com ele. E aí você esquece as diretivas e é com ele que você vai falar, porque ele pode mudar de ideia, né? Esse respeito à autonomia corre muito risco de ser quebrado no meio do desespero. E cabe ao paliativista não deixar que isso aconteça. A autonomia do paciente continua sendo a mesma, né? Ele tem o direito de decidir o que ele quer que seja feito e o que ele quer passar, mas ele tem que ser informado do que está acontecendo e da chance dele, né? São coisas que no dia a dia a gente acaba percebendo que muitas equipes não conseguem abordar, né, com os seus pacientes sobre o que eles desejariam, incluir o paciente nas decisões sobre o seu cuidado, sobre a sua terapêutica, né? Então, é mais uma oportunidade de nós, enquanto profissionais, criarmos ferramentas mesmo de comunicação, de trabalho, de conhecimento para poder se aproximar desse paciente de uma forma diferente, né? De abordar assuntos que normalmente a gente não aborda. E muitas vezes não é o médico que vai conseguir acessar, não é a enfermeira que vai conseguir acessar, é a físio que está fazendo um exercício, é a nutri que foi falar sobre algo que ele desejaria comer naquele dia. E que aí acaba tocando num assunto que vai trazer à tona essa oportunidade de falar sobre o que eu penso, o que é importante para mim, né? A gente bate muito nessa tecla do que é importante para aquela pessoa e se basear naquilo para poder tomar decisões. Principalmente numa situação onde a gente sabe muito pouco, né? A gente conhece pouco a doença, a gente não tem tratamento para ela hoje, confirmado. A gente tem estatísticas loucamente despencando na nossa cabeça, a gente nunca sabe em que acreditar, né? Então, é uma situação muito delicada e se a gente deixar o desespero tomar conta, a gente vai fazer bobagem. E uma coisa que eu acho bem importante ressaltar, né, como a gente falou dos velhinhos na Itália que são deixados para morrer, cabe a nós não deixar que isso aconteça, porque a partir do momento em que você definiu, por exemplo, que com o paciente que ele não deve ir para uma ventilação mecânica e etc. Ah, você vai largar ele para morrer? De jeito nenhum. Né? Esse paciente é que merece mais cuidado ainda, porque ele tem que ter os sintomas dele absolutamente controlados. Principalmente porque a gente está falando de dispneia, não tem nada mais desesperador do que dispneia. Então não tem essa de, o paciente não vai para UTI, então larga para morrer no quarto. É esse paciente que exige mais cuidado ainda. Ele tem que ter o sintoma controlado de uma maneira impecável, se necessário até sedação paliativa, mas a gente não pode ter essa conotação de deixar para morrer, deixar lá e a hora que for, acabou, né? E é isso que o paliativista faz. Ana, vamos responder uma pergunta que tem aqui, ó. O medo tem permeado os pensamentos de grande, é que ela vai sumindo, de grande parte dos pacientes em cuidados paliativos nesse momento. Como fazer para minimizar esse medo de contrair a doença e vir a óbito por causa dela? Eu acho que a única forma da gente controlar o medo é se informando. Né? É se informando, se informando, se informando. E não é se informando pelo WhatsApp. Né? A gente tem que ter informação confiável. O site da Organização Mundial da Saúde é muito bom com relação a isso. Sabe? Tem informações claras e precisas de como é a doença, como que você deve fazer para se prevenir, o que você deve fazer se você tiver sintomas, etc. E olha que interessante, né? À medida que você encontra algo que coloca a sua possibilidade de morte mais iminente do que ela já parece que o medo aumenta. Será que está sendo manejado da melhor forma? Tem um psicólogo envolvido nessa equipe? Né? Ninguém Exatamente. sabe. Porque quando a gente vê, se você ficar meia hora assistindo televisão, você tem a sensação de que todo mundo que pega Covid morre. E isso não é a realidade. Não, eu sou prova. Bem menor, né? Então. Eu sou prova disso. Pois é.
É uma porcentagem que a gente não sabe exatamente qual é, mas que varia entre 1% e 20%. Quer dizer, pelo menos 80% não vai morrer. Então, calma, muita calma nessa hora, né? Isso não significa que a gente pode diminuir os cuidados, que a gente pode relaxar de jeito nenhum, porque tem gente que pode morrer mesmo. Mas se a gente deixar o pânico entrar aí na jogada, é terrível. Eu vi uma pergunta aqui também agora. Como esse Lacos Lutos colocou, né? Como que os profissionais de saúde detêm informação para trabalhar de forma segura, mas também tem medo. Eu acho que a gente precisa colocar nossa cabeça no lugar e sermos o pilar do cuidado, um dos pilares do cuidado, e que esse pilar seja um pilar bem sustentado, porque se a gente não estiver lá bem para trabalhar, imagine que você está cuidando de um paciente com pseudomonas multiresistentes. Você não vai tomar cuidado? Você não vai usar precaução? Né? Então, para cada tipo de precaução, eu vou usar o meu EPI. Para esta, tem tais EPIs. Então, eu vou pensar de maneira profissional também. Né? Buscar sempre colocar o meu lado profissional à frente desse meu medo pessoal de levar alguma coisa para casa. Por que eu não tenho medo de levar pseudomonas para minha filha de 2 anos, mas eu tenho medo de levar o corona, que não tem um caso de criança grave internada, né? Então, a gente precisa colocar a cabeça no lugar. Por causa do pânico, né? É isso. Por causa do pânico, o pânico não pode tomar conta, né? Você viu outra pergunta, Ana? Não, tinha alguém perguntando que, no caso de você não entubar um paciente, se isso é uma indicação de sedação paliativa. Não, só se for dispneia refratária. Porque o paciente pode evoluir com dispneia e isso não ser desconfortável para ele. E você, às vezes, consegue controlar a dispneia com medicações sem que você precise sedar o paciente. Então, só lembrando que sedação paliativa é um último recurso utilizado quando você não consegue controlar os sintomas de nenhuma outra forma. Então, não é uma questão assim, se não vai entubar, seda. Não é assim. Você controla a dispneia, controla a ansiedade, controla todos os sintomas. E se chegar num momento em que essa dispneia se tornou insustentável e você não tem mais como oferecer alívio, aí é indicação de sedação paliativa. E aí você tira a consciência do paciente para que ele evolua do mesmo jeito que ele evoluiria sem a sedação, só que dormindo, tá? Essa que é a ideia da sedação, é um último recurso. Isso mesmo. Vivi, obrigada por você estar respondendo algumas perguntas. Estou vendo que você já está adiantando aí nossa farmacêutica de plantão. Linda, obrigada mesmo. E ela tem colocado aqui, pedindo para você ressaltar, Ana, que medidas esses pacientes que estão em grupo de risco precisam ter para se proteger do coronavírus. Fica em casa! A primeira coisa é ficar em casa. Verdade. Os cuidados, eles têm sido divulgados assim de forma obsessiva. Na imprensa, em qualquer site da internet, é muito fácil de você achar o que tem que fazer. Mas o principal é ficar em casa, ter o mínimo contato possível com pessoas que possam carregar o vírus até você, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, né? Então, na verdade, os cuidados são esses. Não tem nenhuma novidade hoje, não tem nenhum remédio que você pode tomar para evitar de pegar o vírus, não tem nenhuma reza milagrosa. Reza milagrosa talvez tenha, você vai ter que procurar. Mas do ponto de vista da ciência, não. Aí ficou difícil. Ana, o Rafael Tomasi está perguntando para gente, como vocês enxergam o contexto de extubação paliativa para um paciente que está em distanásia? Por exemplo, demência avançada e fragilidade. Eita, Rafael colocou a gente na fogueira. Obrigada, Rafa. O Rafa é geriatra, ele sempre faz isso. Obrigada, Rafa. Ó, na verdade, né, vou só esclarecer uma coisa. O que é a extubação paliativa, né? É quando o paciente está entubado, recebendo todos os cuidados intensivos, e é feito o diagnóstico por toda a equipe de saúde de que aquela condição é irreversível e aquele paciente não tem como sair daquela situação vivo, né? E aí, normalmente o que se fazia? Você vai deixando o paciente com o tubo até que ele acaba morrendo de pneumonia ou de outras complicações. Hoje já é previsto pelo CREMESP e pelo CFM que você pode retirar o suporte ventilatório desses pacientes
né? Porque, na verdade, ele vai evoluir a óbito de qualquer jeito. E o suporte ventilatório está trazendo mais sofrimento. O que você está prolongando não é a vida, é o processo de morrer. Então, você tirar o tubo seria uma medida ética no caso de um paciente que não tem condição de sair de lá, tá? Isso é um procedimento extremamente complexo, envolve uma série de passos, comunicação, questões éticas, envolve todo um procedimento técnico mesmo, porque não é simplesmente tirar o tubo e deixa o paciente lá, você precisa controlar os Exatamente. sintomas. Boa Uhum. parte desses sintomas não morre imediatamente após a retirada do tubo. Na verdade, a maioria morre horas a semanas depois. E tem até uma porcentagem que chega aí para casa depois da extubação paliativa. Então, é um procedimento muito delicado. Verdade. Agora, no caso em que o paciente está vivendo uma distanásia, como o Rafa colocou, um paciente com uma demência avançada, etc., que é muito claro que todo aquele suporte está causando sofrimento, o primeiro passo de todos é a equipe ter claro isso, que na verdade o que a gente está trazendo para o paciente não é um benefício, a gente está torturando aquele paciente. Em seguida, começam os passos de conversa com a família, porque ninguém vai chegar lá e tirar o tubo porque a gente achou que deve. A família tem que compreender essa situação, Isso. Até né? porque, né, Ana, a distanásia, ela acontece quando a gente está indo contra os desejos do paciente e da família. Porque se para o Exatamente. paciente e para a família o que faz sentido é isso, o que é dignidade para ele é estar nessa condição, por Ok. qualquer que seja a sua razão, não é distanásia. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente coloca os nossos valores na frente dos nossos julgamentos, Essa é uma né? Então, armadilha perigosa. muito, porque a gente sai por aí achando que está todo mundo fazendo distanásia, né? E, na verdade, a gente precisa entender o contexto, mais uma vez a palavra contexto, desse paciente, dessa família. Continua, Ana, E desculpe. essa questão da extubação paliativa, no contexto da pandemia, talvez ela venha à tona mais vezes do que a gente está acostumado. Porque como é uma coisa aguda e muitas vezes o paciente chega no pronto-socorro em franca dispneia, muitas vezes não é o médico que acompanha esse paciente que está lá e etc., é possível que muitos pacientes serão entubados e só depois de algum tempo a gente vai entender que eles não têm como sair dali. E aí a gente Uhum. poderia discutir estubação paliativa. E aqui eu queria ressaltar que estubação paliativa não é para ser feito por qualquer um. Precisa ter um treinamento muito bem feito, tem que ser uma equipe que saiba fazer isso, porque senão vai fazer bobagem. Num contexto em que você não disponha de uma equipe que saiba fazer, não faça, sabe? É, O sofrimento que você causa depois é muito maior. Não é um procedimento simples de fazer. Mesmo a gente que é paliativista de longa data, dá uma angústia importante, não é uma coisa tranquila, tá? é isso mesmo. A Zaya colocou sobre a comunicação, que é importantíssima, e a Thaís está ressaltando sobre a importância do apoio multiprofissional, inclusive na live que a Vivi, farmacêutica, está nos apoiando. Arrasando, né, Vivi? Muito bem. Ana, em alguns momentos a gente acaba se deparando com esse paciente que realmente não conseguiu sair dessa condição, não, não tem benefício nenhum em ir para uma terapia de suporte de vida. E a gente está se deparando com algumas condições de despedidas, né, que nos colocam em xeque, né? Como é que faz para se despedir de um paciente que está em uma condição de isolamento muito intenso? Por que eu estou falando de isolamento muito intenso? Em algumas instituições, quando você tem um paciente, por exemplo, no isolamento convencional, vou voltar lá na pseudomonas, paciente com isolamento de contato, a gente se paramenta, né, enquanto profissionais, para entrar no quarto, mas dependendo da instituição, a família não se paramenta. Então, tem lugares que a família usa avental também para poder entrar no quarto, mas tem lugares que não, que como entra só naquele quarto e não entra em outros quartos daquele mesmo corredor ou daquele outro hospital, a família não precisa se paramentar e vai embora para casa. E aí dissemina na comunidade, mas também tem uma imunidade diferente. No contexto do coronavírus, a gente tem visto, inclusive, proibição de visitas, né? E aí, na hora da despedida, como é que fica?
porque o nosso coração paliativista quer deixar todo mundo entrar e abraçar, mas não dá. Eu acho que isso talvez seja um dos maiores desafios, né? Tem algumas coisas que talvez, não sei, tá? Eu não tenho certeza, ninguém tem certeza de nada. Não, a gente está aqui provocando. Mas tem algumas situações em que talvez essa proibição de visitas possa ser uma coisa mais induzida pelo medo do que pela lógica. Porque você imagina, por exemplo, um paciente que está em casa, começa a ter sintomas do Covid e ele é orientado a continuar em casa, certo? E a esposa dele está cuidando dele em casa. Ele Uhum. piorou, a esposa não. Será que realmente a gente está prestando um serviço para esse paciente a hora que ele evoluir e, por exemplo, não for entubado, for decidido que ele vai evoluir a óbito no quarto? É um serviço decente que a gente está prestando, não deixando essa esposa ficar junto? Se ela estava com ele o tempo inteiro e muito provavelmente ela já está infectada? Então, isso é uma E muito pergunta que a gente pode provavelmente ela fazer. que colocou ele no carro e levou ele para o Exatamente. hospital, né? Exatamente. Tem essa Então, questão, né? A segunda questão é a questão de paramentação. Do mesmo jeito que um profissional da saúde pode se paramentar de forma segura para entrar no quarto daquele paciente, não existe a possibilidade dessa esposa ficar paramentada do lado do esposo? É uma possibilidade. Ah, não tem uhum, insumo, não tem recurso. Aí é uma outra questão, mas é uma possibilidade. E outra possibilidade, claro, é usar tecnologia, né? A gente tem tecnologia disponível para tudo hoje, para se ver, quase que para se tocar, só falta sentir o cheiro, né? E isso tem que ser estimulado, porque às vezes o que a gente vê é que você coloca o paciente dentro de um quarto isolado, ele tem a TV e deixam lá um celular e falam, oh, você pode ligar para sua esposa. Ele não tem nem força para fazer isso. Então, se for para a gente usar a tecnologia, a gente tem que dar o apoio para isso também, né? uhum. E deixa lá na TV, no jornal, passando quantos pacientes morreram de coronavírus, Pois é, né? né? Então, eu acho que tem muitas áreas que são subutilizadas mesmo no nosso contexto diário, como, por exemplo, a própria TO, né, o terapeuta ocupacional, que pode auxiliar nesse momento, né? O que que eu preciso adaptar ali naquele lugar para dar a melhor qualidade de vida para o paciente dentro daquele ambiente, né? Até a possibilidade de uso de tecnologias, de repente é um idoso que não sabe mexer no celular, não sabe fazer uma ligação por vídeo, apoiar nesse sentido, né? Eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta, vai colocando aqui para a gente poder explorar. A Quer gente tem que complementar? lembrar que a palavra-chave no meio do desespero é bom senso. É bom senso. A gente, profissional da saúde, a gente sabe como que o vírus entra, como ele sai, como ele é prevenido. A gente pode usar essas informações ao nosso favor para conseguir dar uma qualidade de vida e um suporte melhor para os nossos pacientes. Essa informação Uhum. ela é importante e cabe a nós, né? Então, assim, quando você falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pensa, veja se aquilo realmente tem lógica, não deixa o desespero tomar conta, conversa com quem tem que conversar e juntos tomamos esse tipo de decisão, né? E não engolir qualquer informação como verdadeira e pronto, né? Exatamente. Antes de eu fazer um comentário sobre uma postagem da NCP, eu queria só perguntar para a Ana uma pergunta de uma paciente dela, que agora, se ela puder depois colocar o nome aqui de novo, É ela a disse que ela é Jéssica. sua paciente. A É, a Jéssica. Jéssica, que ela tem câncer há 2 anos, teve câncer há 2 anos, e ela quer entender se ela ainda é grupo de risco, se ela já pode se ver livre dessa possibilidade. Não, ela não é. A Jéssica tá ótima. Fique em paz, criatura. Vai ser feliz em casa, mas vai. Muito bem. Eu estava verificando as informações que a gente tem recebido e o site da ANCP, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, tem um link só sobre a Covid-19, né? E ela traz alguns princípios sobre como a gente deve continuar manter a nossa atuação em cuidados paliativos. E aí, eles fazem um apontamento bastante interessante, Ana, que é sobre os pacientes que não são candidatos à terapia de suporte à vida e que não são também contaminados pelo coronavírus, eles podem estar se sentindo abandonados, né, pelo sistema, porque está todo mundo olhando para uma coisa e não olha para outra, no caso eles.
Então, para a gente tomar cuidado para a gente não deixar a equipe multi se esvair, né, nessa questão de planos de contingência. E aí, o paciente que fazia físio uma vez ao dia não vê a físio nunca mais. Que via o médico 2, 3 vezes ao dia, vê o assistente, não vê o médico dele nunca mais. E a gente vai colocando numa condição de isolamento social, né? Que é necessário, mas que é difícil. Aí eu acho que tem duas coisas importantes. Saiu há pouco tempo, foram 3 cartilhas, uma sobre comunicação em tempo de Covid, outra sobre óbito em tempo de Covid e outra como se portar em visitas domiciliares. A gente pode depois disponibilizar no site, é um material muito bem feito. Não estou lembrando agora o nome do pessoal que fez, mas é sensacional. A gente coloca lá para vocês. Mas a visita Eu acho domiciliar, que foi o pessoal da NCP mesmo, Ana. pode ser, acho que Eu sim. acho que foram eles, porque eu vi o nome de algumas pessoas lá conhecidas e tenho quase certeza que foi da própria NCP. A gente pode colocar lá no site, porque tá super bom. E essa Tá. questão da visita domiciliar pode ser uma das formas de quebrar esse isolamento, porque a gente tem que lembrar que hoje os profissionais que estão mais sobrecarregados e na linha de frente ainda não são os paliativistas. São os intensivistas, são os pacientes, os profissionais de pronto-socorro, né? Uhum. Então, na verdade, os paliativistas não têm que bloquear a sua ação agora, nesse momento. E se existir plano de contingência, né, se for necessário, vamos Uhum. lembrar que algumas coisas a gente pode fazer usando a tecnologia. O acompanhamento da psicóloga, do capelão, por exemplo, em parte consegue ser feito via tecnologia. A Sim. fisioterapia, poucas coisas, mas algumas coisas dá, né? Eu mesmo tenho atendido pacientes por telefone. Então, assim, o que a gente consegue fazer usando a tecnologia supre em parte essa sensação de abandono deles, né? Eu acho que esse momento ele tem sido um momento bastante importante para a gente repensar práticas, né, Ana? Tem coisas que nunca vão voltar a ser da mesma forma, justamente pela possibilidade que a gente tem de otimizar a nossa prática. Quantas reuniões a gente economizou em tempo de deslocamento só fazendo online e deu certo, e funcionou. Né? Se fosse para ter que se deslocar, para ir para um curso que ia ser presencial, mas deu certo para fazer online. Então, eu acho que está sendo um momento de repensar muitas práticas. Também acho, concordo. Pergunta do Rafael. Fofo, vamos lá. Rafael, para reduzir a exposição de profissionais de enfermagem, tem que ler aos poucos porque ela some aqui. Peraí. Aqui. É melhor deixar medicamentos para sintomas como dispneia em bomba de infusão Então, contínua? boa pergunta. O problema é o seguinte, não é só a questão de como o medicamento vai ser administrado. Para um bom controle de sintoma, ele precisa ser monitorado. E você não vai conseguir monitorar a dispneia à distância. Isso. E aí a gente coloca um monte de gente que não entra no quarto, porque está Pois com é. medo de entrar no quarto e não vê o paciente, né? É mais uma das práticas do cuidado paliativo que a gente bate o pé toda vez que a gente faz uma orientação. Não é porque o paciente está em cuidados paliativos que a gente deixa de entrar no quarto, não é porque ele está em isolamento que eu tenho que deixar de entrar no quarto, Pois é. principalmente na enfermagem. Né? Ah, não, vou entrar lá só para medicação. É. E aí? A indicação do uso de bomba, na minha opinião, não tem que ser para reduzir a quantidade de gente que entra dentro do quarto. A indicação de bomba é se ela realmente for indicada porque você precisa que a medicação fique sendo infundida o tempo todo, né? Mas eu não acho que muda o cuidado. Talvez, Rafael, eles tenham colocado em protocolos para minimizar a manipulação. Então, você entra no quarto, mas você não precisa manipular dispositivos. Mas não Se for significa isso, que você ok, não mas deve entrar no quarto, né? É o isso, grande risco. concordo. Entendi o que você falou. Nesse sentido, pode até ser, mas aí eu acho que aí que você vai ter que ficar mais perto mesmo, né? Porque você vai ter que monitorar muito de perto. Exatamente. Perguntas, provocações. A gente tem poucos minutinhos, a gente tem 15 minutinhos.
Dá para explorar alguma coisa. Quer comentar mais alguma coisa, Ana? Teve uma pergunta agora há pouco, perguntando como nós médicos estamos lidando com essa pandemia, que isso nunca aconteceu antes dessa magnitude. A gente está lidando com isso com a mesma perplexidade que todo mundo. Para a gente é muito difícil, eu acho que é difícil alguém ter ideia da quantidade de informação que chega no celular de um médico hoje em dia, por grupo de WhatsApp, por colega médico, por todos os cantos, e aí você chega em casa para almoçar, é isso que está passando na televisão. É uma sobrecarga de informação assim absurda, eu nunca vivi isso antes, né? E para conseguir colocar a cabeça em ordem, o que eu tenho feito é sistematicamente, em alguns momentos do dia, desligar tudo, porque senão a gente fica doente mesmo, e tentar separar o joio do trigo, sabe? A gente eu participo de um grupo muito bacana que chama Slow Medicine, é um movimento, né, no país, e a ideia é justamente separar o joio do trigo. O que que é informação confiável, o que que não é, o que que tem bom senso, o que que não é. E tem ajudado muito conversar com essas pessoas, porque se a gente não se protege desse excesso de informações, é uma coisa absurda. E além disso, a gente lida com o desespero dos nossos pacientes que demandam a gente o tempo inteiro com dúvidas, né? Então, Uhum. o número de e-mails que eu recebo de paciente está mais de 10 vezes do que o normal, o número de telefonemas, o número de mensagens, todo mundo quer saber as coisas. E às vezes qualquer coceirinha no rosto já acha que pode ser Covid, entra em desespero, e a gente tem que acalmar o paciente. Então, assim, eu nunca imaginei a classe médica ia viver tamanha pressão, sabe? Mesmo sem estar na linha de frente. Você imagina quem tá. Então, a Vanessa Prata foi quem fez essa pergunta e eu aproveito para reiterar a importância da gente. Olha, José Carlos, pronto, Ah, aí, o ó, Zé com Carlos certeza da Slow participar do Medicine. Slow Medicine. Aí, ó, abaixo, José Carlos Campos Velho nos apoia também nessa questão do Slow Medicine. Bem-vindo e obrigada aí pela presença. O que eu queria, a Ana já ajuda com essa resposta, tá, Marcela? Deixa eu só terminar aqui para a gente encerrar essa parte. Eu acho que é importante a gente pensar no que nos traz serenidade, né, pessoal. Então, além de ser um momento da gente repensar práticas profissionais, também repensar aquilo que me sustenta, aquilo que me eleva. Vou dar um exemplo. Num dos dias, acho que no quarto ou quinto dia que eu estava em casa, no dia que eu recebi o resultado do exame, que deu positivo, a hora que eu fui dormir, primeiro que eu já estava sonhando vários dias com atendimento, com hospital, com que eu estava passando visita, eu estava de licença, mas trabalhando em sonho. E aí no dia que eu recebi o resultado, a hora que eu fui dormir, bateu um pânico, assim, o coração disparou, eu comecei a pensar, e agora, como é que vai ser? Será que eu vou piorar? Como é que as coisas vão ficar? Será que a minha filha e meu marido estão contaminados também? Porque eu vim para casa com suspeita de dengue e não de corona, então não estava em isolamento. Olha, aí eu parei e falei assim, opa, peraí, ainda faltam 9 dias para eu ficar em casa. Se eu entrar nessa pilha, eu vou ficar louca. E eu sou aromaterapeuta, então eu achei, pior que todos os meus olhinhos de óleos essenciais estavam no consultório. Aí eu achei no fundo da bolsa um olhinho de lavanda. Aí eu peguei o olhinho, não tava sentindo mais cheiro de nada, ainda não tô. Mas mesmo assim, peguei o olhinho, fiz umas inalações, meditei um pouquinho, passei no travesseiro, falei, não, vamos usar aquilo que a gente tem de ferramenta para manter a gente sustentado, porque senão a gente não dá conta da casa, não dá conta do trabalho, não dá conta da nossa saúde. E se a gente não tá saudável em pé, a gente não consegue cuidar dos outros, né? Eu acho que cada um tem os seus mecanismos mesmo, né? Alguém colocou aqui a Vivi, né? Yoga e meditação. É o que eu faço também. É o que me ajuda. Sim, E sim. você realmente procurar informação em fontes confiáveis e não se deixar levar pela onda, sabe? De tudo que você recebe de informação, você vai lá olhar e você passa para alguém, você discute aquilo. É isso que Uhum. gera essa ansiedade contínua, né?
Então, você quer se informar? Vai nos lugares onde a informação está disponível de forma confiável, conversa com pessoas que você confia e não deixa o desespero tomar conta, porque não adianta, né? Uhum. Você vai acabar, na verdade, tomando atitudes piores, né? Tem uma historinha, né, da peste, que a peste está passando e ela fala para o sábio assim, não é um sábio, eu não consigo lembrar exatamente o nome do personagem, mas ela fala para alguém assim, a pessoa pergunta, onde você vai, peste? Ela fala, eu vou ali matar 10.000 pessoas. E aí, quando ela volta, a pessoa fala assim, nossa, mas você mentiu para mim, você não matou 10.000, você matou 100.000 pessoas. Aí ela falou assim, não, eu matei 10.000, as outras morreram de medo. E é isso. Né? Se a gente entra na onda, a gente se deixa levar, né, pelo medo. Ana, conta para eles como é que faz para participar do Slow Medicine. O Slow Medicine é um movimento aberto, gente. Vocês podem entrar no site slowmedicine.com.br. Lá tem muita coisa. Não fala só de Covid, Nasrudin, tem desculpa. textos de Covid. Oi? É o Nasrudin, obrigada, Bela. É o Nasrudin e a peste. É fácil de achar, Nasrudin e a peste. Então, você Isso. pode acessar o site, lá tem muita informação sobre todo tipo de assunto relacionado ao movimento Slow Medicine, tem inclusive casos clínicos, tem indicações de livros, de filmes que são discutidos à luz da Slow Medicine. Tem também a página no Facebook, procura lá, Slow Medicine Medicina Sem Pressa, né? Que tem bastante coisa também, o Zé atualiza ela com frequência. Então, eu acho que vale a pena, nesses tempos em específico, que a gente precisa de bom senso, é importante a gente se manter ligado a pessoas que mantêm os pés no chão. Para mim, é muito útil. Com certeza, é fundamental. Por isso que eu não desgrudo da Ana. Eu sou suspeita, que eu sou fã número 2, porque o 1 deve ser as duas filhas dela que brigam lá, porque eu sou fã número 1. Imagina. Muito bem. Muito bem. Ana, e o livro? Tá quase pronto? Vamos lá. Tá no forno. Tá no forno. Então se preparem, logo, logo tem mais livros da Ana Coradazzi por aí. A gente está aqui na expectativa, né? Pessoal, visitem nosso site. Já tem cursos programados para 2020 que começam em julho. Então, acho que a partir de julho a coisa já está mais tranquila, já dá para voltar a participar dos eventos. E entrem em contato com a gente, deem sugestões de temas para as próximas lives. A gente vai tentando aproveitar esse momento que a gente precisa ficar um pouco mais em casa para poder contribuir, compartilhar informação e construir conhecimento, né? Depois que eu aprendi esse termo com a Ana, eu nunca mais deixo de usar. A gente está construindo conhecimento. O livro da Ana no final do corredor ainda tem disponível no site da oficina para quem quiser comprar. Tem também lá o nosso livro. O nosso livro Cuidados Paliativos, que aqui aparece ao contrário, mas vocês já conhecem a carinha dele, que tem vários protocolos sobre manejo de sintomas que podem ajudar a contribuir aí na instituição onde você trabalha, tá bom? Ana, já vendi o seu jabá, mas você quer fazer mais algum? Eu queria agradecer muito, gente. Eu acho que a gente estava precisando falar de Covid de uma maneira um pouco mais tranquila, sabe? Um pouco mais no dia a dia ali, ó. O que você acha? O Solta. que eu acho? O que tu acha? Vamos dividir, porque a gente está em tempos de muita angústia e a gente ter um espaço como esse facilita muito. Então, eu agradeço muito para você, para o Gleison, da gente estar sempre junto, né? E todo mundo que entrou aqui na live com a gente, que contribuiu para caramba. Então, eu agradeço Verdade, mais. verdade. Obrigada mesmo a todos. Hoje não deu para ler o nome de todo mundo que foi entrando, Foi mas muita obrigada gente. mesmo. A gente chegou a 99 simultâneos ali. Eu não sei se bateu mais, eu não consegui ver, mas obrigada mesmo pela presença de todos. O vídeo vai ficar disponível depois no nosso canal no YouTube, então, por favor, inscrevam-se lá e mandem seus recadinhos pra gente, deem seus likes, tá bom? Obrigada de coração. Ana, você é demais. Pra não falar Ó, outra coisa aqui ao vocês vivo. que são. Um Te beijo, amo. gente. Tchau, tchau.